Dois líderes, um baralho de perguntas. Nenhuma resposta combinada. Este é o Leadership Crossfire, uma conversa rápida da House of Leaders, onde diferentes perspectivas se encontram para falar sobre liderança, futuro, pessoas e impacto. Vamos a jogo? Olá, boa tarde. Sou Alexandra Sequeira de Carvalho, trabalho na NetJets Europe. Estamos aqui no House of Leaders para ter uma conversa. Olá. Conversa mistério. Exatamente. Eu sou o Mário São Vicente, sou diretor de Relações Institucionais da Fidelidade. Vamos às perguntas, não é? Começamos agora, Mário, Então vamos lá. Obrigado. Primeira pergunta, o que diferencia, na tua opinião, um líder de um gestor? A resposta é muito complexa, mas dou uma resposta pela negativa, não é? Se és apenas gestor, nunca serás um líder. E a liderança implica uma quantidade de valências do ponto de vista de soft skills que os gestores muitas vezes não têm. Aliás, é um dos grandes problemas que eu acho que as empresas hoje têm, não só as empresas, mas eu acho que todo o sistema social tem demasiado gestor e menos líder. No mundo político é assim, nas empresas é assim, nas instituições para lá da sociedade civil também é um bocadinho assim. A liderança implica muitos soft skills, muito perceber o mundo, ter uma cultura universalista, humanista, não entrar em micromanagement. Fala-se muito da inspiração também, não é? Sim, tem que ter uma capacidade de visão, uma capacidade de levar as pessoas atrás. Muito bem. Tiro uma para si. Ótima resposta. Oi, azul. Que conselho daria ao seu eu no início de carreira? Essa é difícil. Difícil, mas fácil ao mesmo tempo. Eu faço muitas vezes essa reflexão. Eu diria para fazer ainda mais uma coisa que é o stay curious, o manter a curiosidade e não me cingir a uma área funcional ou um scope de uma função. Ainda que tenha feito uma carreira muito numa área, eu acho que é muito importante, precisamente com aquilo que acabavas de falar, do que distingue um líder de um gestor, enquanto líderes, conhecer o negócio das organizações pelas quais passamos como um todo, de uma forma holística, e somos os experts daquela área funcional, mas na realidade a nossa posição é um bocadinho maior do que essa, não é? Especialmente quando somos líderes e temos equipas connosco, a nossa responsabilidade é para com toda a organização. E portanto, se calhar um conselho que eu daria, e que acho que hoje em dia é ainda mais relevante para quem está a começar a carreira, é manter a chama da curiosidade sempre acesa e estimulada, que é um exercício às vezes cansativo também. Nunca nos conformarmos. Belíssima resposta, eu adoraria ter respondido a essa, pá. Mas queres contribuir? Eu adoraria, eu só dizia uma coisa, relax. Também. Relax. É verdade, é verdade. Muitos planos e a vida mostra-nos que eles nem sempre se materializam, não é? Olha, adoro esta. O que ninguém vê no backstage da liderança? Eu acompanho líderes, porque eu sou líder na minha área, mas depois trabalho muito perto com a liderança da empresa onde eu trabalho. É uma vida muito dura, é uma vida muito solitária, é uma vida muito menos glamourosa do que as pessoas pensam, quer dizer, não é rock and roll, não é champanhe e viagens a Ibiza, é muito dura, sai do pelo. Eu acho que todas as organizações deviam dar muito mais valor aos seus líderes, porque aquilo é muito difícil. E eu aprendi ao longo dos anos a respeitar imenso essas pessoas que estão em posição de liderança. Eu acho que talvez a característica mais que me impressiona mais sempre é a solidão no momento da decisão. É sempre muito difícil decidir. Há um momento ali em que a decisão é única, é de uma pessoa, e isso é muito difícil. É verdadeiramente difícil, e eu tenho um respeito enorme por quem consegue fazer isso bem feito e em coerência com o seu propósito, em coerência com a sua cultura organizacional e em coerência com os seus objetivos, e portanto é isso. Totalmente. Acrescentaria só que com o ritmo das tomadas de decisões que hoje temos que tomar, que ao final de um dia, se formos olhar para trás para esse dia, o número de decisões que tomamos sobre os mais variedíssimos temas é tão grande, muitas vezes sem toda a informação disponível, faz com que tudo o que tu acabaste de dizer ser ainda mais crítico, não é? Portanto, sim, muito respeito. Eu tenho aqui uma ótima, que é um programa até na Rádio Radar que eu adoro, que é o que é que aprendeu com um falhanço? Tanto. Com falhanço aprendi sempre, e acho que aprendi muito mais com falhanços do que com êxitos. Aprendi o que fazer e o que não fazer, porque eu acho que se aprende muito com os falhanços, e com os falhanços não só os nossos, com aqueles que vemos à nossa volta, não é? Eu acho que isso são tudo oportunidades espetaculares de aprendizagem, mesmo que corre bem, o que podia ter corrido melhor,
E, portanto, aprendi muitas vezes que uma solução, eu diria que um dos grandes ensinamentos que tive com uma coisa que eu acho que posso encarar como um falhanço é melhor uma solução boa, mas em que eu trago uma organização comigo, do que uma solução espetacular, tecnicamente muito válida, do ponto de vista de gestão muito acertada, mas que a organização não a compreendeu totalmente. E, portanto, aprendi imenso com os falhanços, muito mais do que os êxitos. Aprendes muito com o erro, é verdade. Vamos lá, agora acho que ainda não tirei destas. Qual foi a melhor decisão que tomaste sem ter certezas? É difícil, mas talvez quando estava no curso de comunicação, que era o que eu queria fazer, eu queria ter feito uma carreira ao lado da publicidade, na comunicação comercial, e na altura recebi um conselho do professor meu e disse: se queres ter sucesso no mundo da comunicação, tens de começar pelos jornais. E portanto devias ser jornalista durante uns tempos. E eu não estava nem sequer aí não tinha pensado nisso. E portanto foi uma decisão não intencional, foi uma decisão em que vou refletir. De facto fui jornalista durante uns tempos e foi a melhor coisa que podia ter feito, porque aprendi, de facto vi o backstage, vi como é que se tomam os processos de decisão, conheci pessoas importantíssimas da minha vida que acompanham até hoje, conheci pessoas do mundo empresarial que não teria tido acesso tão novo, comecei muito novo, se não tivesse tido essa decisão e portanto foi essa. Muito giro. Agora, Azulinha, Vamos lá. qual foi a ideia que mudou a sua forma de liderar? Olha, eu quer dizer, há muitos momentos, não é, que fazem as pessoas que são dos líderes que somos. Para mim foi a primeira vez que eu passei a liderar pessoas, trabalhava numa empresa, fazia isto espetacularmente, dava-nos muito suporte precisamente nessa transição. E a minha primeira experiência como líder de uma equipa foi ao mesmo tempo que eu fiz uma mobilidade interna e saí da área de recursos humanos para a área comercial. Portanto, eu saí completamente da minha zona de conforto e eu lembro-me na altura de ter uma CEO neste programa de desenvolvimento que a empresa nos proporcionava, disse que tinha tido uma experiência parecida e o grande conselho dela foi: nunca tentes ser expert numa área que não vais ser. Todas as pessoas que estão aqui nesta área têm 10, 15 anos de carreira, tu não tens, não é? E, portanto, não tentes ser expert da área, tenta ser a pessoa que cria as condições para as pessoas prosperarem. E eu acho que isso definiu muito o estilo de liderança que eu quero, independentemente da empresa na qual eu trabalho. Tenho a sorte de ter uma que me suporta muito nesta visão, que é conseguir criar uma equipa excelente e criar condições para a equipa, de facto, entregar excelência, com standards muito altos e criar estas condições para que as pessoas prosperem. E, portanto, acho que o melhor conselho que tive foi nessa perspectiva de é muito menos sobre a competência técnica, que é obviamente muito necessária, e é muito mais sobre como é que eu consigo colocar a minha equipa a entregar ao nível que eu espero e como é que eu consigo criar as condições na organização como um todo para que eles entreguem aquilo que eu espero. E portanto foi um grande conselho num momento em que eu precisava muito de o ouvir. Se calhar noutro contexto o timing é tudo, não é? Aqui fez toda a diferença. Exato. Totalmente. Que conselho deixaria às lideranças do futuro? A liderança sendo um papel tão complexo, eu acho que esta componente do humanismo é muito importante, porque as máquinas vão substituir-nos muito melhor, sem downtime, com muito mais rapidez, com muito menos erro. Mas ao mesmo tempo a necessidade da vertente humana, de conhecer bem as nossas pessoas, de conhecer bem as nossas organizações e as dinâmicas, em paralelo com a curiosidade, eu acho que não há futuro de líder sem estas duas componentes muito fortes, a par de muitas outras. E do teu lado? Tinha que as apanhar agora na escola primária e dizer, epá, de facto é verdade, nós precisamos de generalistas outra vez. Entramos numa época que era tudo especialista, eu acho que precisamos de generalistas, de ciências sociais, é preciso ir a museus, é preciso ter cultura visual, é preciso reconhecer pintores, arquitetos, ter mundo, viajar, conhecer culturas novas, não ter medo de experimentar pratos de países diferentes, conversar com as pessoas na rua, ter de facto verdadeiro interesse e curiosidade sobre o que é um ser humano. E para mim é o grande shift que temos que fazer dos modelos de educação que temos, que são hoje hipercentrados na técnica. Sim. E nós precisamos de generalistas outra vez. É uma coisa curiosa, mas se calhar antes tínhamos muitos generalistas e não tínhamos técnicos, e agora é tudo hipertécnico. Toda a gente sabe muita coisa, sobre uma coisa muito específica. A vertente técnica está cada vez mais democratizada, não é? E, portanto, mas é preciso ter o outro certo. lado, é preciso saber história, saber alguma coisa de sociologia, saber o que é, saber antropologia, ter
noções básicas das verdadeiras ciências e não ficarmos apenas na gestão. É um bocadinho relutoso e Sim. eu acho que esse conselho, se alguém que tenha 8 anos, parece uma coisa meio estranha, mas ouve música, lê, vai a museus, aprende, cultiva-te e tem curiosidade. Bem, obrigada, Mária. Nada, obrigado. Obrigada.